Olá, filhos, tudo bom? Professor Júlio César, aqui com Geografia e Geopolítica, tá? Mais uma aula online, mais uma aula aqui com todo mundo em casa, tá? No curso CPC. Só lembrando que no CPC você se garante, né não, filhinhos? Pois é, filhinhos, ainda estamos nesse contexto, mas vamos seguir a vida, tá? E hoje na aula de Geopolítica nós vamos falar de globalização. Essa é a nossa aula de hoje, tá? Um tema muito abordado em todos os concursos de vestibular, né? Principalmente no Enem, um alvo bastante importante para todos os estudantes. E hoje nós vamos tentar aqui ver as bases deste conceito, né? E desta realidade que nós vivenciamos, um mundo globalizado, tá bom? Vem comigo, tá? Vamos lá para o conceito mais simples, o que é globalização. E eu trago para vocês duas interpretações muito parecidas, mas com visões diferenciadas. Eu trago aqui uma mais abrangente do Eduardo de Freitas, que diz o seguinte: nós podemos dizer que a globalização é um processo econômico e social que estabelece uma integração entre os países, empresas, pessoas do mundo todo. Através desse processo, as pessoas, os governos e as empresas trocam ideias, né? Realizam transações financeiras e comerciais e espalham aspectos culturais por todo o planeta. Percebam que o Eduardo Freitas ele faz isso, ele faz uma análise do contexto global da integração, desde a realidade econômica, né, das transações financeiras, das transações comerciais, até o contexto da cultura, do aspecto cultural, da integração das culturas, das línguas, tá bom? E tem uma outra interpretação que eu acho bastante pertinente, que é do nosso geógrafo Milton Santos, né, o geógrafo brasileiro mais importante da geografia e do todo o contexto das discussões mundiais, principalmente no contexto da globalização. Milton Santos tem essa característica, né? Ele é um idealizador dos novos conceitos sobre este fenômeno tão importante que é a globalização. E ele traz esta interpretação dele sobre a globalização, tá? Ele considera esse contexto mais primordial da globalização no aspecto econômico. E o que ele diz é isso: a globalização é o estágio supremo da internacionalização. O mundo inteiro torna-se envolvido em todo tipo de troca, técnica, comercial, financeira e cultural. Ou seja, o Milton Santos alerta exatamente para o contexto deste momento, né, em que nós vivenciamos a terceira revolução industrial, já caminhando para uma quarta revolução industrial, e nesse contexto de todas as trocas hoje serem possíveis em âmbito global. A técnica, o comércio, o sistema financeiro e até mesmo a interação cultural, como nós vamos ver ao longo dessa aula, ok? Então vamos lá, a globalização ou mundialização? Isso em sala de aula, inclusive, nós já revivemos este conceito, vivenciamos essa diferenciação, né? A globalização no sentido mais amplo, de integração como um todo, aspectos culturais, aspectos linguísticos também. Nós temos o inglês aí, não é a mais falada, mas sim é a língua mais conhecida e mais disseminada, tá? E aí nós temos o cenário muito importante da questão econômica, né? E aí entra o conceito de mundialização. O mundo é uma economia, né? Uma única economia. Nesse contexto, nós lembramos que nós temos o sistema capitalista predominante. E nessa situação, a economia do mundo capitalista, ela tem esse cenário importante de abrangência global, tá? Então vejamos, este processo ele é um processo de integração mundial, intensificado nas últimas décadas, principalmente na esfera econômica, por isso mundialização, tendo como base a liberalização da economia dos países, o contexto do sistema econômico predominante, que é o capitalismo. Tá? Características da globalização. Filhinhos, prestem minha atenção nessas imagens e nestas características. Tá? Primeiro, com o avanço desta economia, do capitalismo, nós acabamos vivenciando uma integração cada vez maior dos mercados, né? A formação de blocos econômicos, que nós vamos aprofundar mais à frente, analisar cada um dos tipos de blocos, vamos analisar os principais blocos e, obviamente, vamos falar do contexto mais interessante dos últimos meses, né? Que é a questão do Brexit, a saída do Reino Unido do mais integrado bloco econômico.
tá bom? Mas tudo começa quando? Quando começa a se quebrar as barreiras alfandegárias, para facilitar a integração comercial, tá bom? O mercado global fica mais integrado a partir de aberturas comerciais, o fim destas barreiras e a integração cada vez mais ágil nesse contexto. E aqui uma característica muito interessante, a tendência à homogeneização cultural. Como eu pedi para vocês observarem aí nas imagens que eu coloquei, né? Nós temos desde a música, do cinema, né? E hoje é uma febre mundial o contexto aí do cinema típico americano, dos heróis, né? Das máscaras e tudo mais. Mas também temos uma outra realidade na mundialização, o vestuário. Né? O jeans, que é uma das formas de vestimentas mais conhecidas, né? Ela é disseminada nesse contexto da globalização, que já nos remete a uma característica interessante. A globalização ela tem uma via, né? Praticamente uma mão única. Vem do centro para a periferia, para o restante do mundo, e limita um pouco a saída da periferia para o restante do mundo. O que vai imperar no mundo hoje, né, e aí esses exemplos são muito importantes, cinema, vestuário, alimentação, é mais fácil você ter acesso e entender e participar no contexto do que vem do primeiro mundo do que aquilo que está aqui no mundo subdesenvolvido, nos países emergentes, chegar até lá. Tá? Então é interessante observar isso. Existe a homogeneização, existe um padrão que a gente consegue perceber, porém esse padrão vem apenas numa mão, tá? Não há uma troca mais interessante, mais completa, né, de mão dupla, tá bom? Muito importante você entender esta observação, tá? Outra característica muito importante da globalização, né, são as grandes marcas, as grandes corporações, né, que acabaram aí gerando uma característica interessante, a desnacionalização das economias. As economias já não são tão marcadas pela presença dos estados, mas principalmente pela presença das grandes corporações, das grandes multinacionais, tá bom? As multinacionais, elas eram apenas algumas centenas em 1950. Hoje elas passam de mais de 4.000 grandes multinacionais. O Brasil, inclusive, se destacando com alguns nomes bem importantes. A Petrobras, a Ambev, que são multinacionais brasileiras. Óbvio, não tem o mesmo alcance de uma Coca-Cola, mas são grandes corporações que levam marca da economia brasileira para fora, tá? E essas grandes marcas que vocês conhecem aí, né, ilustradas aí no slide, mostram muito bem o quanto de força existem nestas empresas, forças ou poderes bem mais amplos, inclusive, do que alguns estados nacionais. Né? A força de uma empresa, de uma corporação como a Nike, chega a superar algumas economias africanas. Algumas não, várias economias africanas. Ou seja, a economia deixou de ser apenas um controle, um poder de Estado. Passou também a ser controle e poder de corporações. Tá bom, filhos? Outra característica interessante, né? A redução do espaço, não físico, mas das relações, das integrações. Essa ilustração, que é conhecida por vocês há muito tempo, né, mostra o mundo em suas dimensões de tempo. No ano de 1500, né, o Brasil ali, no início de seu descobrimento, e o mundo era realmente esta esfera enorme, muito grande, tudo muito distante. À medida em que nós vamos evoluindo com o tempo, com a tecnologia, com a informação, esse mundo vai ficando cada vez menor. Né? Se em 1970 ele era já esse pontinho aí, imagine hoje com essa integração que nós estamos tendo. Esse momento agora, na nossa aula, é uma característica disso. Estamos integrados. Você em casa, eu aqui, né? E a gente tendo uma troca de informação, de conhecimento, aprimorando nossos estudos. Tá bom? O mundo foi encolhendo aí no sentido bastante figurado, mas sim do encurtamento das relações, das trocas comerciais e financeiras. Tá bom? Em 1930, para enfatizar esse exemplo, o minuto da ligação internacional era 10 vezes mais caro do que hoje. Tá? Hoje, se você pega estatísticas recentes, o Brasil tem praticamente 2 linhas telefônicas para cada indivíduo no país. É quase 2 linhas por indivíduo.
né? Sabemos que o sistema de telefonia móvel está disseminado, bem distribuído, bem acessível hoje em termos de preço, em termos de conectividade. Nossa internet ainda não é uma das melhores, mas sim o Brasil está inserido nesse cenário também, encurtando todas as distâncias na relação entre as pessoas. Tá? Outra característica, em 1960, 25 milhões de pessoas viajaram pelo mundo, né? 25 milhões estavam em viagens internacionais. Hoje a gente tem mais de 400 milhões de pessoas dentro desse contexto, dentro dessa integração, né, de velocidade, graças aos meios de transporte cada vez mais eficientes, mais modernos e mais rápidos. E isso gera uma situação problemática ao contexto que estamos vivenciando hoje. Né? Uma pandemia como a que nós estamos vivendo, ela foi mais rapidamente difundida, disseminada, porque a integração do mundo está cada vez maior. Né? Então, a relação de transmissão, de contato de asiáticos com o restante do mundo foi muito rápido devido à integração que nós temos hoje nesse cenário cada vez mais integrado da globalização ou pela globalização. Tá? Quando é que começa? Quais foram as etapas da globalização? Né? Tudo vai começar ali a partir das grandes navegações. Entendemos nós hoje de que a globalização não é uma coisa de hoje. Ela tem apenas dinâmicas diferentes. Tá? Por exemplo, quando as grandes navegações começaram, o Brasil começou a ser descoberto, você tinha uma integração Europa e Brasil. Porém, essa integração, essa relação era de 3, 4 meses. Hoje ela é de segundos. Tá? Então havia integração dos mundos, num mundo só, porém com velocidades, com ritmos, com características diferentes. Hoje a gente tem uma característica maior de integração do que tínhamos no século XV, quando as grandes navegações, que é basicamente o início de tudo isso, começou. Tá? Então o ponto de partida são as grandes navegações, né? Era a partir das grandes descobertas dos novos continentes, dos novos mercados, dos novos fornecedores, que a gente começou a perceber esta realidade, esta relação de integração dos mundos. Tá bom? E aí um momento muito importante no contexto do reforço à globalização, né? Revolução Industrial do século XVIII. Tá? A primeira revolução e todas as etapas da Revolução Industrial foram muito importantes porque aprimoraram o contexto da chegada das novas tecnologias e isso beneficiou cada vez mais a integração pelos meios de transporte e de comunicação. Tá? A Revolução Industrial do século XVIII foi um grande impulso à globalização. O mundo que caminhava a um ritmo de galope, né, a cavalo, agora estava acelerado na velocidade das máquinas a vapor. Né? E hoje nós temos aí a velocidade supersônica. Tá? Então, era o primeiro passo, mas já caminhando para aquilo que nós temos hoje. Beleza? A primeira fase da globalização. Né? Vamos colocar aí o início mais forte, fortalecido já com o mundo descoberto, já com a força da indústria realizada. Né? Então a gente teve aí o início dessa primeira fase na Inglaterra, em meados do século XVIII. Espalhou-se durante a segunda metade do século para outros países da Europa, fortalecendo o contexto da industrialização e levando aí os avanços da tecnologia, né? Invenção e uso de novos sistemas de transporte, como o ferroviário, principalmente as locomotivas movidas a vapor, com capacidade de carga cada vez maior, a velocidade também, né? Os navios a vapor, fazendo aí as transações internacionais, né, pelos oceanos, integrando cada vez mais o mundo inteiro. Estas invenções eram para suprir as necessidades do transporte de mercadorias em larga escala. Isso foi muito importante, o contexto comercial e o contexto da integração. Tá? Os novos mercados, o maior alcance destes mercados foi muito importante no contexto da primeira fase. Tá? Foi uma fase de transição do sistema de produção artesanal para o sistema de produção industrial, né? Aumentando a capacidade de produção e, obviamente, sendo acompanhado de um processo também de distribuição mais abrangente deste processo. Tá? A segunda fase, já também caminhando para um contexto de mais modernidade,
nós temos aí no início, nos Estados Unidos, no final do século XIX, né, para o começo do século XX, acompanhando a evolução da indústria, né, já caminhando para um contexto da segunda revolução industrial. Tá? A criação e uso de novas tecnologias, como os veículos automotores e principalmente os aviões, né? Um novo meio de locomoção mais rápido, seguro, né? E garantindo uma integração cada vez mais dinâmica, com mais dinamismo dos espaços internacionais. Tá? Houve também um significativo aperfeiçoamento nas tecnologias usadas nas máquinas industriais que se tornaram mais eficientes, aumentando o processo de produção, agilizando e padronizando este processo. E aí nós chegamos, né, caminhamos para uma integração cada vez mais rápida naquilo que nós temos hoje. Os sistemas de produções mais eficientes, né, foram resultando em maior produtividade, com redução de custos, né? O padrão do Fordismo, depois o Toyotismo, que foi evoluindo aí na capacidade de produzir e aperfeiçoar os sistemas produtivos. Tá? O uso do petróleo e da energia elétrica como fonte de energia, né, ainda integrando esse contexto da segunda fase, né, avanços da área da telecomunicação, aí nós temos o telefone que realmente traz um salto imenso da integração do sistema de comunicação, né, intercontinental, interestadual, de uma forma realmente muito rápida. Assim como o rádio, né, supriram bastante a necessidade de integração nesse contexto. Tudo bem? E aí chegamos na terceira fase. Vamos considerar ser esta fase, né? A fase do final da terceira revolução industrial, né, da revolução técnico-científica, que já caminha para uma quarta revolução industrial, com um contexto cada vez mais amplo de novas tecnologias, de mais acelerado processo de integração e de ligação das informações. Tá? A terceira fase, né, liderada também pelos Estados Unidos, teve início no final da Segunda Guerra, meados do século XX, né, e é a fase que vivemos até este momento. Tá? É este contexto que nós estamos aí inseridos. A introdução do uso de novas fontes de energia, como por exemplo a nuclear. Se lá na segunda fase nós tínhamos a eletricidade e o petróleo como o auge, né, deste processo, o que nós temos na terceira fase, filhos, é exatamente uma ampliação cada vez maior dos novos recursos de energia, né? Desde as renováveis, das alternativas, das fontes cada vez mais variadas possíveis. Até porque estamos caminhando para abolir o uso daquelas fontes de energia que geram mais impactos, como os combustíveis fósseis, o petróleo principalmente. Tá? Desenvolvimento e início de uso da informática. Este é um ponto determinante para a caracterização da terceira fase, a informatização. Os recursos da tecnologia de informática garantiram aí exatamente a agilidade maior em todos os contextos, desde o transporte até as telecomunicações. Beleza? E aqui exemplos disso, né? As melhorias nas condições do trabalho com ampliação de direitos trabalhistas, mas aí também acompanha desse processo uma questão do desemprego. Né? À medida em que a velocidade da tecnologia chega nesse cenário globalizado, nós também vamos ter aí um probleminha que a gente chama de desemprego estrutural, né? Quando você tem um acelerado processo de incremento das tecnologias sem um acompanhamento do aperfeiçoamento da mão de obra. Tá? Fortalecimento do sistema capitalista ficou mais amplo, tem a sua última fase, a fase globalizada, com mais contexto de consolidação das características do capitalismo, tá? Crescimento econômico de duas grandes potências, o Japão, a Alemanha. Vamos destacar aí também um crescimento nos últimos anos da China e de alguns países emergentes. Tá? O desenvolvimento da genética e da biotecnologia como outras características do avanço tecnológico nesse cenário mundial. E aí nós temos o desenvolvimento da globalização, principalmente após o final da Guerra Fria. Este contexto pós-Guerra Fria foi muito importante. Saímos do contexto da separação dos blocos econômicos, das ideologias econômicas e partimos para um contexto de homogeneização de pensamento, nesse caso, o capitalismo. Tá?
E aí, um cenário, né? No final do século XX, começo do século XXI, nós temos aí o desenvolvimento da internet, né? Que alavancou o mundo do comércio e das finanças, né? Nesse momento que nós estamos vivendo. Hoje a gente consegue, inclusive fazer compras, né? Sem sair de casa, né? E isso agiliza cada vez mais. Início a partir da década de 1970 das preocupações com o meio ambiente, isso foi se fortalecendo nos últimos anos, se disseminando também no cenário global, e isso foi muito importante, esta unidade de pensamento pró-meio ambiente, e o aumento da importância do cenário econômico global dos países emergentes, né? China, Rússia, Brasil e Índia, formando aí o que nós chamamos de BRICS, né? Acrescentamos aí também, logo depois, a África do Sul, nesse cenário dos BRICS, que são países recentemente industrializados que conseguiram alcançar aí um grau de desenvolvimento industrial bastante satisfatório, colocando e inserindo esses países num novo cenário, num cenário de participação comercial internacional. Tá? É também uma característica desta atual fase da globalização. E aí, como eu disse a vocês, os anos 90, né, a década da globalização, foi muito importante os acontecimentos. Em 1989, você tem a queda do Muro de Berlim, em 91, a fragmentação da União Soviética e, obviamente, o enfraquecimento do modelo socialista, tá? E a globalização mostra a sua cara a partir daí. Os anos 90 vão ser a década da globalização, né? A imagem que eu coloco nesse slide ilustra muito bem isso. Uma das grandes marcas, inclusive lá no passado, que seria hostilizada, demonizada pelo Oriente, né? E aí entendo o Oriente a parte do leste socialista, né? E já está acessível, já está nesse cenário. A União Soviética deixa de existir, a Rússia abre a sua economia e vai receber ali o fluxo da globalização. As grandes corporações vão participar desse cenário. Essa grande marca, né, o McDonald's é um exemplo disso, dessa flexibilização. E os anos 90 foram decisivos para que isto acontecesse. Tá? Esta integração a partir dos anos 90 foi tão importante que gerou um conceito novo, né? Um conceito que tenta expressar exatamente esta realidade que nós estamos vivendo. É o conceito de aldeia global. Preste bem atenção neste conceito, aldeia global. Quando você observa o primeiro conceito, aldeia, né, é uma comunidade pequena de indígenas onde todo mundo está ali relacionado. Cada um tem sua atividade a ser executada, mas todos em prol da aldeia. Tá? A ideia hoje é que nós temos esse cenário para o planeta todo. O conceito de aldeia global encaixa-se nesse contexto, pois está relacionado com a criação de uma rede de conexões que deixam as distâncias cada vez mais curtas, facilitando as relações culturais e econômicas de forma rápida e eficiente. Hoje estamos todos no mesmo cenário, e este cenário é o globo. Este cenário é o nosso mundo, onde todo mundo sabe sobre todo mundo, onde todas as informações, todos os contextos estão literalmente na palma de nossa mão, né? Criando uma mesma realidade para todos, como se o planeta inteiro fosse apenas uma grande aldeia. Tudo bem, filhos? Os computadores e a internet, eles são um grande impulsionador desse processo, né? Sem estas ferramentas, sem essa tecnologia, sem essa integração, tudo ficaria bem mais complicado, né? E é graças a este processo tecnológico que a gente consegue ter essa integração mais eficiente. A globalização está associada a uma aceleração do tempo, né? Tudo muda mais rapidamente, né? Hoje em dia, como o tempo passa, né? A relatividade ficou cada vez maior, os deslocamentos também se tornaram muito rápidos, o espaço mundial ficou mais integrado e ficou menor, né? As distâncias elas são superadas com o tempo cada vez mais reduzido. Não há economia globalizada sem telecomunicações, sem computadores, sem satélites, sem transportes aéreos de massa. O novo mundo global está a desenvolver-se muito rapidamente, ultrapassando as fronteiras, integrando cada vez mais estas fronteiras. Tá? Algumas das principais características da globalização, filhos. Então, olha só, mundialização da economia, é uma economia só, é tudo capitalista.
fragmentos das atividades produtivas nos diferentes territórios dos continentes. É um conceito novo, a fragmentação do processo produtivo, onde você tem uma indústria, por exemplo, disseminando aí suas filiais pelo mundo todo ou dividindo o processo de produção. A Nike, por exemplo, tem partes de sua produção na China, outras no Brasil, depois sistematiza tudo isso nos Estados Unidos e distribui para o mundo todo. É um novo conceito. Tá? Desconcentração do aparelho estatal, né? Ou seja, os estados conseguem também entrar neste processo, levando ali a possibilidade de investimentos fora de suas fronteiras, né? E também de acessar investimentos e influências de fora. Tá? Expansão de um direito paralelo do Estado. Né? O que seria isso? Né? O contexto do Estado dividindo a sua própria força com outros elementos, com outros atores neste contexto, tá? Diminuindo, inclusive, a própria participação do Estado. Né? A internacionalização do Estado, como eu falei ainda há pouco, o Estado consegue sair de suas fronteiras e avançar também na relação com outros territórios, outras culturas. Tá? E aqui, por último, né, desterritorialização e reorganização do espaço de produção. A produção não precisa mais estar localizada num único país, numa única cidade. Você pode disseminar este processo produtivo para muitas outras fronteiras, tá bom? Apesar de todos os avanços, de todos os processos positivos da globalização, nós temos aí alguns efeitos colaterais não muito satisfatórios, não muito positivos. Nós temos aí algumas realidades perversas, tá? Concentração generalizada da riqueza. Este processo acabou ampliando o aumento da concentração de riqueza no planeta. A exemplo do que nós temos, Estados Unidos, Japão e União Europeia, que corresponde a 20% da população mundial, detém 75% da riqueza do mundo. E este processo foi se ampliando com a globalização, né? O aumento vertiginoso da pobreza. Tá? Hoje nós temos aí no mundo cerca de 1,5 bilhão de pessoas vivendo com menos de $1, menos de €1 por dia, né? Ou seja, com capacidades abaixo da linha da pobreza. Esse processo está relacionado diretamente com o que eu falei no início. É praticamente um processo de mão única, não tem uma mão dupla. Você recebe as informações, o contexto, a cultura do centro desenvolvido, mas você não consegue, da periferia, né, dos países mais periféricos, conseguir fazer a mesma situação de participação na globalização. Tá? Os países emergentes e os mais pobres, nos últimos anos, só aumentaram suas dívidas, né? E ainda nós tivemos outro ponto super negativo, a massificação cultural e ridicularização do diferente. Né? Houve aí protestos anti-globalização, aumento do radicalismo por parte de algumas nações subjugadas e obviamente levou ao contexto inclusive do terrorismo, né? Ampliando-se aí contextos de xenofobia, de racismo, né? Por conta desse embate. Há apenas uma mão, não há uma dupla mão, não há uma homogeneidade no processo da via de globalização. Tá? Mas aí nós temos alguns contextos que se contrapõem a essa realidade. Né? Alguns protestos que são feitos. E aí eu me refiro, por exemplo, ao Fórum Social Mundial, que é exatamente um contexto aí de uma organização de vários países pelo mundo com o objetivo de elaborar alternativas, né, a uma transformação social global. O slogan do Fórum Social Mundial é "Um outro mundo é possível", tá? Numa visão aí que vai na contramão do Fórum Econômico Mundial, das grandes potências. Temos também o Slow Food. Se o mundo está conectado e está ligado pela prática do fast food, existe esse movimento. É um movimento criado na Itália em 1986, o Slow Food. Ele visa a alimentação mais adequada, de mais qualidade, da comida típica local, na contramão daquilo que o mundo vivencia com o fast food, né? A comida pronta, sem qualidade, com conservantes. Esses são aspectos de movimentos contrários a essa grande globalização. E aqui um outro exemplo é a rede de televisão Al Jazeera, a maior rede de televisão de língua árabe,
né? E que ao invés de seguir os modelos das grandes corporações de mídia do mundo, que sempre estão ali no mecanismo mais ocidentalizado, a Al Jazeera tenta disseminar informações com as características mais próprias de sua realidade, do mundo oriental, do mundo árabe. Tá? Então, filhinhos, o processo de globalização ele está bem disseminado. Porém, nós temos que entender que não há uma homogeneidade desse processo e que há também a questão do contexto aí dos pontos negativos desta realidade. Tá bom, filhinhos? Professor Júlio, mais uma vez aqui com vocês. Tá? Me despeço desta nossa aula, tá? Com muita saudade. E um grande abraço do tio Júlio para todos vocês. E não esqueçam, na aula de hoje nós vamos ter também aí um material de apoio com algumas questões que eu preparei para vocês. E logo mais no nosso chat, no nosso plantão Tira Dúvidas, eu espero que vocês coloquem aí alguns questionamentos sobre estas questões. Um grande abraço, até mais, fiquem com Deus.